O ministro Paulo Guedes afirma que não existe o caos na articulação em torno da reforma da Previdência. De Brasília, Levi Guimarães. O ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou o atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao discursar em um evento da Frente Nacional de Prefeitos, que teve como foco a reforma da Previdência, ele disse que os embates, como os dos últimos dias, são naturais e acredita que o momento vai ser superado. As principais lideranças políticas vão superar eventuais problemas de comunicação. E é natural, todo mundo. O presidente que está chegando fala, olha, peraí, eu não quero dançar de rosto colado não, porque está uma confusão danada aí dentro. Aí o par que tem que dançar com ele fala, tudo bem, mas pelo menos dançar comigo você tem, pode não colar o rosto, mas nós temos que dançar. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Paulo Guedes também disse que não existe caos, apenas diferenças de entendimento. Não tem caos nenhum, é um entendimento. O pessoal chegando, cheio de ideias, e o pessoal que está dentro fala, peraí, mas até onde vai a linha da política, da participar? Não pode ter tomar lá da cá complicado e tal, tudo bem, isso aí a gente não quer, mas pelo menos tem que ter a conversa. Vamos conversar em torno dos temas, não vamos? O ministro da Economia afirmou que o presidente Jair Bolsonaro sabe da importância e da dificuldade de se reformar a Previdência e afirmou que Maia sempre foi um defensor da proposta. Ele sabe a importância. Ele já foi eleito presidente da Câmara 2 anos atrás. Vocês olharam o discurso de posse dele 2 anos atrás, ele fala, vamos e precisamos fazer, vamos apoiar e precisamos fazer a reforma da Previdência. Nesta terça, Paulo Guedes vem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para responder a perguntas dos deputados sobre a reforma da Previdência. A audiência é visto como essencial para que a proposta, enfim, comece a avançar na casa. De Brasília, Levi Guimarães. Professor Vila, até que ponto ajuda a ida dele também, né? Ele vai ser interpelado. E tem uma questão seguinte, quando você diz que não é o caos, você entra na narrativa do outro Inversa. lado. Esse é o problema. Então são questões de quem está afeito à disputa política, a saudável disputa política, que sabe construir discurso. Foi o que eu disse anteriormente, bateu. Você vê? Minutos atrás eu não falei, o ministro é um bom economista, não há quem questione isso, tem uma boa equipe, não há quem questione isso, tem as suas ideias que devem gerar debate no Brasil sobre questões da macroeconomia brasileira, porém não é alguém da política, não conhece esse métier que tem uma especificidade. Esse tipo de exposição pública dele a todo momento sobre essas questões e nesses locais é ineficiente. Isso não gera maioria constitucional. Lembre-se, algo que nós temos falado aqui dia muito, uma maioria constitucional não é fácil de ser construída. É necessário 3/5 dos votos. São 513 deputados. É necessário, no mínimo, 308 votos, no mínimo, na Câmara dos Deputados e 49 votos entre 81 no Senado Federal. Isso tem de ser feito tecendo uma ampla aliança política que é construída todo dia, mas com um alvo, com um foco, que é a aprovação da reforma. Para isso, precisa ter o compromisso de todos, a começar pelo presidente da República, dos ministros, do que se chama, entre aspas, de base aliada. É assim que se faz política, é assim que pode ser aprovada a reforma da Previdência. Da forma como, assim, bagunçada como está sendo feito, com o partido que é uma piada, o PSL, com lideranças que o governo indicou para o parlamento, que são péssimas, não lideram nada, que são pessoas inexperientes, que não têm história, né? Que sequer são levadas a sério pelos outros parlamentares. E ter o compromisso do presidente que quer mesmo a reforma. Ele não pode, como recentemente disse, no Chile, na visita ao Chile, olha, eu não queria fazer a reforma da Previdência, disse ele, porém ela é necessária. Você não pode dizer isso. Ao dizer que você não quer fazer, você está dizendo que está fazendo por coação, como se tivesse um ente superior que estivesse pressionando para que fizesse a reforma. Ela perde legitimidade. Então o caminho é outro, não é só um problema de comunicação. O ministro Paulo Guedes tem insistido que há um problema de comunicação. É verdade, ele tem razão, mas é um problema muito maior, que é a questão que foi indicada pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que é preciso saber o que o governo quer. Que governo é esse? Essa é a pergunta. Que governo é esse? Quer o quê? Quer governar como? Qual o seu projeto de nação?
Aí é mais amplo. Se a reforma da Previdência é o ponto central nesse primeiro semestre, é necessário saber também qual é o projeto desse governo para o Brasil. E não se sabe. Vive de ações individuais de ministérios. Então é necessário, o primeiro, eu insisto, e isso daqui é no sentido construtivo, hein? O presidente tem de assumir o cargo de presidente da República. A campanha acabou, né? Acabou. Ele tem de assumir, mesmo com atraso de 3 meses, não faz mal, né? Mas assume, deixe de viajar ao exterior. Dia 31 de março vai a Israel, agora, domingo. Para quê? Para quê? Para assinar um acordo, para falar que a água vai dessalinizar a água do mar. Isso é uma bobagem pantagruélica. Isso não tem nada a ver com a seca no Nordeste, é uma bobagem. Eu posso demonstrar por A, mas basta ir no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra Secas no Ceará, que existe desde 1909, criado durante a presidência de Nilo Peçanha, e estudar o problema. Tem milhões de relatórios, uma instituição centenária. Isso é uma bobagem. Vai falar umas coisas, eu só espero que não fale sobre Jerusalém, sobre as colinas de Golã, né? E que o filho vai levar 2 filhos, além do Eduardo, que é uma explosão, que é um sujeito que não sabe nada. Se dá um planisfério, ele não sabe identificar os continentes, vai levar o Flávio. Vai levar o Fabrício também? Quer dizer, para quê? Né? No momento que a questão central é a reforma da Previdência. Então falta o governo saber o que ele é governo. Governo para quê? Como? E abandonar Twitter e redes sociais. Chega! Algo que eu venho falar da semana. Se fui criticado, hoje todo mundo diz isso. Fico satisfeito. E fique longe do marginal da Virgínia. Aquele cidadão que o senhor homenageou naquele domingo, verdadeira missa negra, lá em Washington, aquele mesma pessoa, esse marginal da Virgínia, que usa a linguagem de marginal, ataca o vice-presidente da República com palavrões todo santo dia, ataca chefes militares todo santo dia. E o senhor disse que ele é inspirador do seu governo. Aí é uma questão de psiquiatria, né? Não é mais uma questão de política.